Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui é o sumido professor Caio Aguiar, que está uns dias sem postar vídeo, mas vou compensar hoje vocês com um vídeo completamente diferente, fazendo uma demonstração de como utilizar corretamente o PCalc, fazendo algumas comparações manuais, utilizando aqui a minha maravilhosa mesa digitalizadora. Aí minha mais nova aquisição aqui para o canal e as minhas aulas online. Bem, esse aqui que vocês estão vendo na tela é o pilar que a gente vai fazer. Então é um pilar bem simples, tá? Bem popular nos projetos aqui do Brasil. Então a gente tem um pilar com 3 metros de altura, com a dimensão da seção transversal de 14 por 30 centímetros. Então nós temos aqui um pilar com um momento de 20 kN no topo e 12 kN na base, sendo solicitado por uma carga de compressão de 140 kN. Lembrando que essas cargas são características, então a gente ainda vai majorar essas cargas lá na frente. Os materiais que eu vou estar adotando aqui, concreto com FCK de 25 MPa e o nosso tradicional aço CA50. Então vamos abrir aqui o PCalc. Caso você não tenha um PCalc aí no seu computador, você pode estar baixando ele lá na TKS Store. Esse aplicativo ele é gratuito, você só precisa fazer um cadastro e baixar. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link que vai te encaminhar direto para baixar esse aplicativo aqui. Bem, na tela inicial do PCalc, a gente tem poucas opções, ele é um programa bem objetivo. Então, primeiro a gente vem aqui e lança os dados geométricos, conforme está lá o nosso esquema. Então, eu posso lançar uma seção retangular, retangular vazada, circular, circular vazado. São as seções mais usuais de se utilizar. A gente vai usar aqui uma seção retangular. Essa seção, em X, ela vai ter 14 e em Y ela vai ter 30 centímetros. A geometria, eu posso analisar uma seção única, um pilar biapoiado e um pilar em balanço. Nessas duas últimas opções, ele calcula os esforços ao longo do trecho do pilar. Tá? Nesse nosso exemplo, nós vamos fazer um pilar biapoiado. O comprimento vai ser de 300 centímetros. O PCalc ele tem uma pequena limitação. Na norma, o comprimento de flambagem, né, o comprimento equivalente de flambagem do nosso pilar, ele pode ter um comprimento diferente para cada direção, dependendo da geometria do pilar e das vigas que travam ele. O PCalc só permite a gente calcular um pilar com esse mesmo comprimento para as duas direções. Que é a primeira observação. Então, dá aqui um OK. Ele já emite aqui um primeiro aviso que, como a nossa dimensão tem menos 19 centímetros, a norma exige que a gente multiplique por um coeficiente γn, que a gente vai introduzir manualmente aqui posteriormente. Bem, como vocês já podem ver, ele já desenhou aqui a seção transversal, que nem está aqui no nosso exemplo. E já desenhou aqui o pilar, o comprimento do pilar. E tem aqui a seção do topo e a seção da base, que nem está aqui. Bem, como vocês podem ver, ele já calculou aqui automaticamente o índice de esbeltez para cada direção e já adotou aqui um FCK. Só que eu não quero usar esse FCK, então eu vou aqui e vou alterar as propriedades dos materiais. Então, meu FCK, eu vou utilizar um FCK de 25 MPa. O coeficiente de ponderação do concreto vai manter 1,4. No aço, eu vou usar o aço CA50. Esses já são os dados para o aço CA50. Então, eu vou manter do jeito que está aqui. Então, vamos agora verificar esses índices de esbeltez que o programa calculou aqui automaticamente para a gente. Bem, eu vou introduzir aqui, então. Bem, a gente tem aqui que o lambda ele é igual ao comprimento do pilar dividido pelo raio de geração. E a gente tem, vamos fazer aqui um remember de resistência dos materiais. A gente tem que o raio de geração ele é igual à raiz quadrada da área da seção transversal dividido pela inércia da seção transversal. E para uma seção retangular,
a gente tem que fazer um pouquinho maior aqui. A área é a base vezes a altura. E a inércia é BH3 sobre 12. Bem, se a gente cortar esse 3 com esse H, aqui vai ficar H ao quadrado. O B a gente pode cortar com esse B. O 2, se a gente tirar a raiz quadrada de H ao quadrado, a gente pode cortar aqui, ó, o H com a raiz quadrada. E aí vai ficar só a raiz de 12. Com isso, a gente vai ter que L sobre H sobre raiz de 12. Se a gente organizar isso aqui um pouquinho mais bonitinho, vai ficar raiz de 12 vezes L sobre H. Bem, com isso a gente consegue calcular lá o nosso índice de Beltrame. Então, vou botar aqui primeiro um lambda em x. O lambda em x, repare o seguinte, tá vendo aqui, ó, o meu eixo x e o meu eixo y. O meu lambda x, a gente tem que usar lá agora a regrinha da mão direita. O meu lambda x, a gente vai botar o polegar direito no eixo x e vai rotacionar nesse sentido. Quem é a altura que vai flexionar nesse sentido em torno do eixo x? A altura é o 30. Então, o meu lambda aqui vai ser raiz de 12 vezes o L, que são 300, dividido, nesse caso, por 30. Isso aqui vai dar 34,6. Agora, qual que é o meu lambda em torno do eixo y? Aí a gente tem que pegar o nosso polegar direito, botar aqui em torno do eixo y e rotacionar. Que é a altura que vai flexionar quando eu rotacionar em torno do eixo y? Vai ser os 14 centímetros. Então, aqui, o meu lambda y, ele vai ser igual a raiz de 12 vezes 300 sobre 14. Isso aqui vai dar 74,2. Como vocês podem ver agora aqui no pCalc, ó, em x ele arredondou para 35 e em y ele arredondou para 34. Então repara que o pCalc ele não trabalha com casas decimais quando ele emite aqui o nosso índice de Beltrame. Bem, o pCalc, infelizmente, ele não dimensiona pilar, ele verifica o pilar, tá? Então, a gente tem que adotar as armaduras que a gente vai estar trabalhando. Vamos começar aqui nesse exemplo com uma armadura mínima e, se for necessário, a gente aumenta essa armadura posteriormente. Então, vamos fazer aqui, ó, o cálculo da armadura mínima. Bem, se a gente for olhar lá a norma, na parte de pilares, o ρ mínimo, que é a taxa mínima de armadura, ele é igual a 0,4% da seção transversal. Quem que é a seção transversal do nosso pilar? Ele é a base, aqui, ó, vezes a altura. Tudo isso, gente, em centímetros, tá? Isso aqui vai dar igual a 1,68 centímetros quadrados. Essa é a área de aço mínima que eu tenho que ter nesse meu pilar. Bem, e a norma também fala para a gente que eu tenho que usar no mínimo barra de 10 milímetros. Uma barra de 10 milímetros, como que a gente calcula a área dela? É π vezes o diâmetro ao quadrado
Nesse caso, o diâmetro em centímetro vai ser 1 centímetro dividido por 4. Isso aqui vai dar 0,785 centímetros quadrados. Se a gente pegar isso aqui e dividir por isso aqui, vai dar menos de 4 barras, tá? E a gente tem que ter pelo menos uma barra em cada quina do pilar. Então, obrigatoriamente, aqui a gente vai ter que usar 4 barras de 10 milímetros. Isso aqui é o equivalente a gente utilizar 3,14 centímetros quadrados. Beleza, pessoal? Então, qual que é a taxa de armadura que eu efetivamente estaria adotando se eu botar 4 barras de 10 milímetros? Bem, aqui a taxa de armadura que eu estaria utilizando, que é representado pela letra grega Rho, sim, isso aqui é um Rho, tá? Não é um P inclinado, não. Ele seria igual à nossa própria área de aço utilizada, tá? Dividido pela área da seção transversal, que é 14 vezes 30. Então, aqui a gente teria 0,0075, o que seria equivalente a 0,75%. Beleza, pessoal? Então, ó, vamos aqui no Pcalc. Vamos introduzir aqui uma armadura. O diâmetro da armadura eu vou botar de 10 milímetros. Em X eu quero 2 barras, em Y 2 barras. E o D'? Quem que é o meu D'? Bem, se a gente adotar um comprimento de 3 centímetros, estribo de meio milímetro mais a barra de 1 centímetro dividido por 2, a gente vai ter aqui um D' de 4 centímetros, tá? E aí, ele já calcula aqui, ó, a taxa de armadura que a gente está utilizando, que eu acabei de demonstrar aqui manualmente como que a gente chega nessa taxa. E ele já bota aqui, ó, as barrinhas, tá? Com um diâmetro mais ou menos como ela é, e mais ou menos aqui, ó, o D', tá? Que é a distância do centro da armadura à face do nosso concreto. Agora a gente tem que introduzir os esforços. Repara no seguinte, quando eu lanço os esforços, eu posso criar outras combinações, tá? Eu tenho aqui o eixo Z, Y e X, que está conforme lá o nosso desenho esquemático, e a direção aqui dos momentos. E tem aqui o coeficiente γF, que por padrão já está igual a 1,4. Lembra que eu falei que como a gente lançou um pilar com menos de 19 centímetros, a gente teria que utilizar um coeficiente adicional γN para multiplicar o 1,4? Pois bem, a gente tem que calcular isso aqui. Então, antes da gente lançar aqui os esforços, vamos calcular esse coeficiente γN. Bem, pela norma, o coeficiente γN ele é igual a 1,95 menos 0,05 vezes o B. Lembrando, pessoal, que esse B aqui, ó, ele tem que ser em centímetro, tá? Bem, então, nesse nosso exemplo, é 1,95 menos 0,05 vezes 14 centímetros. Isso aqui vai dar igual a 1,25. Então, o coeficiente que a gente vai estar de fato utilizando, o nosso γF, ele vai ser 1,25 vezes 1,4, que vai dar 1,75. Então, a gente vai lá no Pcalc, na hora de lançar os esforços, e aqui vai passar a ser 1,75. A força característica
ela é descompressão. Então, reparem aqui, ó, quando n for menor que zero, ele é descompressão. Então, a gente tem que botar aqui, ó, menos 140. O momento em x no topo é de 20. O momento em x na base é de 12. O momento em y no topo e na base é de 0. Então, não preciso preencher com nada aqui. Se eu quisesse criar outras combinações, seria só clicar aqui, ó, nesse verdinho. Como eu não quero outras combinações, nesse exemplo eu só vou trabalhar com essa combinação aqui. Repare outra coisa. Quando eu boto os dois valores positivos, ele já entende que em cima em uma direção e embaixo em outra direção. Se eu quisesse os dois momentos atuando no mesmo lado do pilar, eu teria que botar um valor negativo em um dos dois. Tá? Então dá aqui um OK. Como vocês podem ver, ele ainda não lançou aqui os esforços, ele só vai fazer isso depois que eu calcular. Mas antes de eu calcular, eu tenho que mostrar uma coisa importante para vocês. Se vocês virem aqui em dados e virem, ó, segunda ordem local, vocês vão ver, ó, que o pCalc, por padrão, ele calcula sempre os efeitos locais de segunda ordem. Mas pela norma, a gente não tem que ficar calculando sempre os efeitos locais de segunda ordem. A gente só precisa calcular se o índice de Beltrés for maior do que o valor limite de lambda 1. Então a gente tem que corrigir isso, beleza? E a gente também pode pedir para não calcular os efeitos locais de segunda ordem. Bem, ele também fornece para a gente várias formas de calcular esses efeitos locais de segunda ordem. Nesse nosso exemplo aqui, eu vou estar utilizando o mais simples, que é o pilar padrão com curvatura aproximada. Tá? Aqui em dados, vocês também conseguem editar diversas outras coisas. Tá? Por exemplo, se você vai verificar o momento mínimo, quais são as taxas mínimas e máximas admissíveis, o valor da fluência, tá? As precisões do resultado, mas como vocês podem ver, o dimensionamento ainda não está habilitado. A gente também pode, ó, alterar as unidades que a gente quer trabalhar, isso aqui eu não vou mexer, beleza? E esses 4 primeiros aqui já são esses primeiros 4 atalhos. Bem, com isso feito, é só a gente clicar agora em calcular. Repara que agora ele nos forneceu novos dados. Então ele calculou aqui, ó, o esforço normal de cálculo, que tem um D no final. Então ele pegou aqueles esforços característicos e multiplicou pelo coeficiente de γ-f que a gente botou. O momento, como vocês podem ver aqui, está certinho, e o momento em y não tem nesse exemplo. Tá? Então ele já está avaliando aqui, ó, o fator de segurança da solicitação em comparação com a armadura adotada. E aqui a gente tem um gráfico, tá, de resistência da nossa seção transversal. Vamos verificar agora se esses momentos de cálculo foram calculados corretamente. Então aqui agora a gente vai... Vamos lá. O NSD, que é o nosso normal de cálculo, ele vai ser o coeficiente γ-f, que é 1,75, vezes 140. Isso aqui vai dar o nosso 245 kN. O momento no topo, ele vai ser igual a 1,75 vezes 20, que vai me dar 35 kN/m. E o momento em x na base vai ser 1,75 vezes 12, que vai dar 21 kN/m. Se a gente for reparar agora aqui no pCalc, ó, NSD menos 245, menos porque pela conversão de sinal do pCalc negativa a compressão, 35 no topo. Aqui na base ele não mostra aqui nesse gráfico, mas quando a gente for emitir o relatório, né, a memória de cálculo dele, a gente vai conseguir verificar esse valor.
E tem um momentinho aqui no meio, que eu vou mostrar um pouco mais à frente para vocês como que ele chega nesse valor. Tá. Outra coisa que a gente tem que observar. Tá vendo aqui nesse gráfico? Ó, MX, o meu momento MX ele cresce para cima e decresce para baixo. O meu momento MY ele cresce para a direita e decresce para a esquerda. Tá? É só a gente observar aqui, ó, a orientação. Se eu pegar o meu polegar direito e girar em torno do MX, ele vai crescer para cima e para baixo. Se eu pegar aqui MY e girar em torno do eixo MY, ele vai girar para a direita e para a esquerda. E o que são essas bolinhas aqui? Essas bolinhas são justamente os momentos que a gente está visualizando aqui, tá? Então, se a gente pegar o pilar, olhar ele de cima e girar para a gente vai estar vendo esse diagrama aqui, ó, em relação aos pontos. Então, esse ponto mais afastado é o 35, esse ponto aqui é o momento no meio do vão, e esse outro ponto é o momento na base do nosso pilar. Então, vamos aproximar aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, 35. Aqui no meio eu vou mostrar para vocês como calcula daqui a pouco, ó, que deu 14, que é o momento aqui no meio. E aqui na base, ó, 21, que é o momento aqui na base de cálculo, tá? E aí vocês devem estar se perguntando, mas professor, o que é essa bolinha verde clara e essa elipse verde um pouquinho mais escura? Bem, isso aqui é a envoltória dos momentos mínimos. O verde mais claro é a envoltória mínima de primeira ordem e o verde um pouquinho mais escuro é a envoltória mínima de segunda ordem. O pCalc ele não mostra como ele calculou isso aqui no relatório dele e nem mostra os valores aqui. Ele só joga aqui no gráfico. Então, para vocês entenderem como que se chega nesses valores, vamos fazer agora aqui um cálculo manual. Bem, pela norma, o cálculo do momento mínimo ele é igual ao normal de cálculo vezes 0,015 mais 0,03 vezes H. Lembrando, pessoal, que o H nessa equação aqui, ó, ele tem que vir em metro, ok? Então, vamos lá. Quem que vai ser o nosso momento, o M1D mínimo, em torno do eixo Y? Vai ser 245 vezes 0,015 mais 0,03 vezes H. E aí fica a pergunta, quem que é H no momento mínimo Y? Bem, aqui vai ser o momento em torno do eixo Y. Então, qual que é a altura em torno do eixo Y? São os 14 centímetros. Então, aqui vai ser 0,14. Então, esse momento aqui vai dar de 4,7 kN metro. E do outro lado, quem que é o meu M1D mínimo em X? Vai ser 245 vezes 0,015 mais 0,03 vezes 0, agora são 30 ou 0,3 metros, tá? Porque eu vou estar rotacionando em torno do eixo X. Então, em torno do eixo X, a minha altura é o 30. Isso aqui vai dar igual a 5
5,9 kN metro. Vamos agora comparar lá no pCalc o que ele está calculando. Ó, se a gente aproximar bem aqui, tá aqui, ó, 5, aqui, ó, o nosso 5,88 alguma coisa, tá? Aqui ele fez um cálculo um pouquinho mais refinado. E na outra direção, ó, 4,7 gravado, certo? Esse é o nosso momento, nossa envoltória mínima de primeira ordem. Bem, e agora vocês devem estar se perguntando, e quanto aos esforços de segunda ordem? Eu tenho que calcular para esse pilar? Não tenho que calcular para esse pilar? Se eu tiver que calcular, eu calculo ele para que direção? Como que eu faço? Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é avaliar aquele lambda 1, para ver se a nossa estrutura está ultrapassando o valor dele ou não, para considerar os efeitos de segunda ordem. Então, vamos lá. Bem, a gente tem, pela nossa norma, que o lambda 1 ele é igual a 25 mais 12,5 vezes a excentricidade de primeira ordem dividido pela altura. Tudo isso dividido por alfa B. Lembrando ainda que o lambda 1 tem que ser menor ou igual a 90 e maior ou igual a 35. E quem que é minha excentricidade de primeira ordem? Minha excentricidade de primeira ordem é o meu momento dividido pelo meu normal, tá? E quem que vai ser o meu H aqui? O meu H vai ser a altura na direção que está atuando esse momento aqui. E aí outra coisa que a gente tem que observar é o alfa B. Vou subir um pouco mais isso aqui. Bem, quais são os valores do alfa B segundo a norma? Ele é igual a 1 quando eu tenho uma carga transversal significativa, fazer um esquemático aqui. Então, eu tenho aqui o meu pilarzinho, tá? Bem apoiado. E eu tenho uma carguinha aqui transversal, tá? Só para ilustrar. A outra situação, ele também vai ser igual a 1 quando eu estiver trabalhando com o momento mínimo. Na situação que o meu momento mínimo for maior do que o momento atuante, meu lambda 1 vai ser igual, o meu alfa B vai ser igual a 1. A outra situação é para pilares biapoiados. Meu alfa B ele vai ser igual a 0,6 mais 0,4 vezes o MB dividido por MA, onde isso aqui tem que ser maior ou igual a 0,4. Isso aqui é para pilares biapoiados. E aí você deve estar se perguntando, mas que troço é esse de MB, MA? Isso aqui é o seguinte, ó. Imagina que a gente tem aqui o pilar, tá? E a gente tem aqui o maior momento absoluto. Vou botar aqui para cima. Nosso maior momento absoluto
vai ser o MA. E o MB vai ser o nosso menor momento absoluto. E aqui no meio? Aqui no meio, eu vou ter o MC no meio do vão. Quem que é esse MC? O MC, deixa eu deixar anotado aqui, ó. O MC, ele é igual a alfa B vezes o meu maior momento absoluto, que no caso é o MA. É daí que vem o alfa B, tá? E se o meu pilar tiver um momento nas duas direções? Então, o meu maior momento absoluto e o meu maior momento e o meu menor momento absoluto, tá? Lembrando que aqui, ó, os sinais são contrários. Então, ó, o menor momento tem que vir com sinal negativo nessa equação. E aqui, como está tudo do mesmo lado, o sinal pode ser tudo positivo. Tá? Vou fazer uma anotação aqui para vocês lembrarem. Vou chegar aqui um pouquinho para o lado. A gente tem que o MA absoluto, ele é maior do que o momento em B absoluto. Isso quer dizer, maior ou igual, né? Isso quer dizer que independe do sinal, tá? Mas nessa equação, se eles estiverem em lados opostos, o MB vem como negativo. Se estiver do mesmo lado, vem tudo aqui com o mesmo sinal. E se a gente tiver, por exemplo, um pilar em balanço, aí o nosso alfa B a gente tem que 0,8 mais 0,2 vezes MC sobre MA. Tem que ser maior ou igual a 0,85. Isso para um pilar em balanço. Que já é uma situação mais usual de pontes, não em edificações. Porque nesse caso aqui, ó, o nosso pilar, vou botar aqui, o diagrama de momento é desse jeito. Quem que vai ser o MA? O MA vai ser o momento no engaste e o MC vai ser o momento no meio do vão. Beleza? Isso aqui é o momento de primeira ordem, que é calculado ali no meio do vão, ao invés de calcular o MB. Bem, aqui no nosso exemplo, a gente não tem carga transversal significativa, então isso aqui não vai se aplicar a gente. O nosso pilar não estava em balanço, então isso aqui não vai se aplicar a gente. Nesse primeiro momento, a gente tem que avaliar para essa condição aqui. E quando a gente for avaliar o momento mínimo, a gente vai avaliar essa condição aqui. Então, num primeiro instante, para o momento de primeira ordem, a gente vai ter o seguinte: a excentricidade inicial em x, ela vai ser o momento máximo, que vai ser de 35 kN/m, dividido pelo meu normal, que é de 245. Os valores já de cálculo aqui, tá, gente? Isso aqui vai dar igual a 0,143
metros, beleza? E nessa direção, quem que é o meu H? Nessa direção aqui, o meu H são os 30 centímetros. Eu vou botar aqui em metro, porque eu estou rotacionando em torno do eixo X, tá? Então, aqui, o meu alfabeto, ele vai ser igual a 0,6 mais 0,4 vezes o meu B, o meu MB, ele está para o outro lado, então é menos 21. E aqui vai ser 35, que é o meu maior momento absoluto. Isso aqui vai dar igual a 0,36. Lembrando que o meu alfa-B, ele tem que ser no mínimo. Lembrando que o meu alfa-B, ele tem que ser de no mínimo 0,4. Com isso aqui, a gente já pode também concluir que o momento de primeira ordem lá no meio do vão, ele seria 35 vezes 0,4, que vai dar aqueles 14 kN que a gente visualizou lá no Pcalc. Agora a gente tem que avaliar o λ1 em torno do eixo X. A gente vai ter que 25 mais 12,5 vezes o E1, que nesse caso é 0,143, dividido por 0,3, que é a nossa altura. Tudo isso dividido pelo alfa-B, que é igual a 0,4. Deve ter gente se perguntando, professor, mas não teria que avaliar se o momento mínimo é maior ou menor que o momento atuante aqui? Não. Aqui a gente está calculando para o momento de primeira ordem. O cálculo para o momento mínimo é um outro cálculo que a gente vai fazer depois. Não se confundam com isso. Então aqui o nosso lambda 1 vai ser igual a 77,4. Com isso, a gente pode concluir. Com isso, a gente observa que o lambda 1 ele é maior do que o lambda x, que a gente já havia calculado que era de 34,6, logo e esse momento aqui de 14, se a gente voltar lá no Pcalc, aqui ó, o momento no meio do vão, como eu havia mostrado para vocês, são os 14 kN. Então agora a gente tem que fazer a mesma coisa para o momento mínimo. Então, para o momento mínimo. Então, para o momento mínimo, a gente tem que o E1x mínimo, ele vai ser de 5,9 dividido por 245, que vai ser igual a 0,024. E para essa direção, o H é 0,3 metros, tá? Como o momento é mínimo, o alfa-B é igual a 1. Com isso, a gente tem que o lambda 1 no momento mínimo, ele é 25 mais 12,5 vezes 0,024 dividido por 0,3
dividido por alfa-b, que é 1. Isso aqui vai dar igual a 26. Lembrando que o meu alfa-b ele tem que ser de no mínimo 35, tá bom? E que ele é superior ao meu lambda nessa direção, que é de 34,6. Faltou aqui falar que esse lambda 1 ó, também é para o lado x. Então, a gente pode chegar à mesma conclusão daqui. Agora, a gente tem que avaliar isso também para o outro lado, porque para o outro lado também tem momento mínimo. No momento de primeira ordem, a gente não tinha momento para o outro lado. Então, vamos refazer esse cálculo aqui, ó. Então, agora, a gente vai ter aqui, ó, o E1y mínimo, que vai ser igual a 4,7 dividido por 245. Isso aqui vai dar igual a 0,019. E a altura para esse lado são os meus 14 centímetros. Eu vou representar aqui em metro. O alfa-b aqui também é de 1, porque eu estou trabalhando com momento mínimo, tá? Vamos lá. Qual que é o nosso lambda 1 na direção y mínimo? Vai ser de 25 mais 12,5 vezes 0,019 sobre 0,14 dividido por 1. Isso aqui vai dar 26,7. Lembrando que o nosso lambda 1 ele tem que ser de pelo menos 35. Bem, aqui ele já é inferior ao lambda calculado. O lambda calculado foi de 74,2. Então, pessoal, para essa direção, então vamos lá, pessoal. Por um momento de primeira ordem, a gente não precisou calcular os efeitos de segunda ordem. Mas, para o momento mínimo, nesse exemplo, foi necessário calcular os efeitos locais de segunda ordem mínimos. Então, vamos adicionar aqui, ó. Aqui a gente vai estar utilizando o método do pilar padrão com curvatura aproximada, tá? Que foi o que eu defini lá no programa também. Então, pela norma, a gente tem que o m de tot, que é o momento de cálculo total de segunda ordem, ele é igual ao alfa-b vezes o momento de primeira ordem. Nesse caso vai ser o nosso momento mínimo. Lembra lá o momento no meio do vão, que eu calculei lá de primeira ordem? É essa parcela aqui da equação, tá? Mas agora vem a parcela dos efeitos de segunda ordem. É o nd vezes o comprimento de flambagem ao quadrado dividido por 10 vezes o inverso da curvatura. Tá bom, pessoal? E aí, vamos lá. Como que a gente calcula cada etapa disso aqui? O alfa-b já foi calculado. O momento já é conhecido. O normal já é conhecido. O comprimento já é conhecido. Agora, o inverso da curvatura a gente ainda não sabe. Bem, pela norma, o inverso da curvatura, que é 1 sobre r, ela é igual a 0,005 dividido por h vezes o normal adimensional mais 0,5.
Lembrando, pessoal, que aqui nessa equação, esse H ele vai vir em metro, tá? E quem que é esse nosso normal adimensional? Ele é igual ao normal de cálculo dividido pela área da seção transversal vezes o nosso FCD, tá? Então, vamos calcular aqui. E a norma ainda exige que isso aqui seja menor ou igual a 0,005 dividido por H, onde o H aqui também entra em metro. Então, vamos calcular isso aqui. O inverso da nossa curvatura vai ser igual a 0,005 dividido por H em metro. Bem, aqui, gente, lembrando que a gente vai calcular para a direção Y. Então, aqui o nosso H é 0,14 vezes o normal dimensional. O normal dimensional a gente não sabe. Vamos botar aqui, ó. Normal dimensional vai ser 245 dividido por 0,14 vezes 0,30 vezes 25.000, que é em quilonewton por metro quadrado, dividido por 1,4. Isso aqui vai dar 0,327. Agora a gente pode incluir aqui, ó, 0,327 mais 0,5. Isso aqui vai dar 0,043. E se a gente for comparar lá com esse 0,05 sobre H, que dá 0,005 sobre 0,14, isso aqui dá igual a 0,036. Então, esse é o valor que eu tenho que utilizar. Tá bom, pessoal? Então, vamos fazer o resto da equação aqui. Então, com isso, a gente chega à conclusão que o meu momento de cálculo total de segunda ordem em Y, ele vai ser igual ao ∅b, que é igual a 1, vezes o momento calculado, que é igual a 4,7, mais o normal, que é 245, vezes o comprimento em metro, que é 3 ao quadrado, dividido por 10, vezes a minha curvatura aqui, ó, que é 0,036. Isso aqui vai dar igual a 12,6 kN metro. Se a gente for lá no pCalc e aproximar aqui, ó, o nosso momento mínimo de segunda ordem é de 2,6. Tá bom, pessoal? E com isso a gente faz as verificações manuais do pCalc. Como eu disse, o pCalc ele não dimensiona a armadura. A gente teria que fazer esse dimensionamento com auxílio de algumas tabelas adimensionais e depois verificar aqui no pCalc se a nossa seção está passando. Tá? Como que a gente sabe se a nossa seção está passando? Bem, tá vendo essa linha azul? Essa linha azul representa a resistência da nossa seção transversal para a armadura que a gente adotou. Então, se todas as minhas solicitações, ó, de momento de primeira ordem e de momento mínimo
de primeira e segunda ordem para ambos, se está todo mundo dentro da minha linha azul, então a minha seção está ok, ela está passando. Se algum desses pontos estiverem para fora da linha azul, então a solicitação superou a resistência. E aqui ó, vai ficar vermelho para a solicitação que não atender. Tá? E aí a gente tem que aumentar a quantidade de armadura ou então aumentar a seção do nosso pilar. Se vocês quiserem, vocês podem emitir o relatório de cálculo do PCalc aqui em resultado, memória, e marcar o que vocês querem visualizar, tá? Gerar PDF, tá lá, ó, PDF gerado por ele. Então tem aqui as propriedades da seção geométrica, tá? Esse aviso de erro é porque a seção tem menos 19 centímetros, não quer dizer que o nosso pilar não esteja ok, é só um aviso. Se a gente levou em consideração o fator γ-N corretamente, não tem por que a gente se preocupar com aquilo. Aqui a gente consegue ver os esforços de primeira ordem, como vocês podem ver, ó, todos calculados como a gente fez manualmente. Repara que ele não mostra como ele fez essas equações, tá? E esse aqui, ó, o momento em torno do eixo X, a gente fez essa verificação manual, que não precisou. E ó, percebe ó, que a memória de cálculo dele finalizou aqui. Ele não mostrou como é que ele calculou os momentos mínimos e mais todas aquelas contas manuais que a gente fez nesse exemplo. Então, eu não estou falando que sempre que você for dimensionar um pilar, você tem que fazer todas essas verificações manuais. Mas eu fiz essas verificações manuais aqui, comparando com o PCalc, para validar a eficiência do programa e que todo programa de engenharia de estruturas que a gente utiliza, a gente precisa fazer um processo similar a esse para a gente validar se a gente está utilizando o programa corretamente e se a rotina de cálculo do programa ela está funcionando adequadamente. Tá? E ainda assim, isso aqui acabou virando uma pequena videoaula para você que talvez ainda não teve a oportunidade de estudar pilares em grandes detalhes assim na graduação. Bem, pessoal, se esse vídeo agregou valor para o conhecimento de vocês, eu gostaria de pedir a contribuição dando um like aqui nesse vídeo, se inscrevendo no meu canal e compartilhando esse vídeo com os demais colegas que não sabem ainda utilizar o PCalc corretamente. Então, por hoje é só, pessoal. Até o próximo vídeo e lembrem-se, nunca parem de estudar.